send a text to your DM. Burning for your fucking air. Voltar ao mundo de Nanatsu no Taizai e com uma nova história e com um dos personagens mais queridos do mangá, com a animação que conquistou todo mundo e que realmente merece. Essa história deve ser mentira ou, bom, pelo visto não. Com essa história que vocês vão gostar. Passando dos 7 pecados capitais para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos desde o começo com Percival, um garoto de 15 anos que gosta de caçar aves como essa com a ajuda do avô, que apesar da idade, é um cara muito poderoso. Por isso seu neto não fica para trás, com muita agilidade e força. No entanto, isso não importa para eles. Eles só gostam de cozinhar, caçar um pouco, se divertir juntos, competir em sumô, as coisas básicas para ser feliz. Além de se prepararem, já que Percival está a um dia de completar 16 anos, data em que tanto o avô quanto o pai do protagonista saíram do ninho para conhecer o mundo que existe abaixo desta montanha altíssima, mais diminuta. E onde qualquer aventureiro ficaria feliz, porque pode encontrar magos, cavaleiros, bruxas e muito mistério. Algo que parece não importar para o garoto que só quer passar essas tardes e noites na companhia do avô. Algo que, em parte, ele diz porque valoriza o tempo que passa com o velho. Mas a verdade, e ele não consegue esconder, é que a ideia de viajar pelo mundo o empolga. Tanto que, naquela noite, de tanto pensar, ele não consegue parar de se mexer e acaba dormindo do lado de fora da casa. E é lá que ele vê um cavaleiro se aproximando em um barco fantasma. Algo que o impressiona, já que ele só tinha visto nuvens durante toda a sua vida. Apresentando-se, preste atenção, como o cavaleiro sagrado Ironside, que está à procura de um velho amigo chamado Bergis, justamente o avô, então ele o deixa entrar. No entanto, ele sente uma aura estranha nesse cara, e graças a um pressentimento, em vez de apreciar o barco, ele sabe que deve voltar para casa. E o cavaleiro encontra seu avô, e ao vê-lo usar uma arma sagrada para cortar carne, o reconhece como aquele companheiro com quem fugiu de seu mestre há 16 anos, e o velho responde que foram eles que o traíram, iniciando um combate épico. No entanto, o cavaleiro está muito acima do poder dele com esses ataques em X, e é quando Percival chega para ver seu avô à beira da morte. E não só isso, como o cavaleiro também acaba com o pequeno. Não por algo pessoal, mas porque, segundo a profecia de Ironside, em breve aparecerão os 4 cavaleiros do Apocalipse para acabar com seu rei. E ele precisa acabar com os possíveis candidatos. No entanto, não levou em conta que o pequeno, apesar de sua morte, é forte. E consegue se levantar para se despedir do avô, que não teve a mesma sorte. Então ele sente culpa por não ter conseguido protegê-lo. No entanto, o velho sabe que em sua vida ele ainda encontrará a pessoa que realmente deverá proteger. Ele era um velho muito feliz, pois seu neto não queria deixá-lo logo. Agora, com a situação, está livre para conhecer o mundo e dizer suas últimas palavras. E o fato é que Ironside na verdade é seu pai. No entanto, sem muitas forças restantes, ele apenas se despede de sua querida e de seu neto, deixando o protagonista que passa vários dias de luto, encontrando até mesmo o presente que seu avô tinha guardado para seu aniversário e uma carta lembrando o quanto eram felizes juntos. Por isso, o protagonista, uma vez recuperado, enterra seu avô e decide começar sua aventura rumo à vila. Isso leva mais de um dia e meio até ele chegar ao solo da amada Britânia. Parece familiar? E aqui vai um pouco de história, já que essa terra, como os fãs sabem, foi dividida pela grande guerra entre demônios e anjos, que terminou graças a um grupo de feras chamado os 7 Pecados Capitais. E agora estamos na mesma Britânia, mais 16 anos depois. E é aqui que Percival, um pouco perdido, encontra essa raposa que parece não entendê-lo, mas pela qual ele acaba criando carinho. E ele o segue até encontrar esses artistas de circo que estão praticando seus truques e que, sem perceber, tem um espectador muito empolgado com o trabalho deles. Ainda assim, o mais astuto do grupo, Donnie Downs, aproveita que ele é muito ingênuo e aplica o truque de fazer desaparecer seus pertences enquanto fogem. Por isso, os outros dois sabem que o que estão fazendo é muito errado, ainda mais considerando o quanto aquele menino parecia solitário. No entanto, antes que possam voltar, o protagonista os alcança e, de forma ingênua, aprecia bastante o truque de Donnie. Assim ele conquista um certo carinho desse grupo, ao qual ele pergunta se conhecem Ironside, o cavaleiro sagrado que matou seu avô, dizendo isso sem nenhum receio.
Embora ninguém saiba de nada, eles aconselham que ele pergunte na vila próxima. E mesmo que ele não tenha habilidade como artista de circo, eles aproveitam para se aproximar um pouco, enquanto contam seus próprios problemas, e como trabalham com a magia, porque os três não conseguiram alcançar o objetivo de qualquer aventureiro, que é se tornar um cavaleiro sagrado, já que seu poder nunca foi suficiente. Mas tudo bem, eles continuam seu caminho. Aparentemente, a vila está sob ataque de um lobo, e essa é a chance deles conseguirem dinheiro ou hospedagem. O que acontece é que o pequeno lobo acaba sendo um monstro e o melhor é fugir. No entanto, na cabana há vítimas e o protagonista prometeu nunca abandonar ninguém se ele tiver o poder para proteger. Porém, ao usar o arco, ele se arrisca. É nesse momento que Donnie, movido pelo orgulho, revela ao cavaleiro que deseja ser e acaba ferido. Então, Percival, ao ver isso, libera seu poder e, usando apenas as mãos, em uma cena impossível, derrota a besta com um tapa. Isso libera uma espécie de selo amaldiçoado que já tínhamos visto com o pássaro que seu avô caçou dias atrás. O principal é que ele virou um fenômeno na vila, e agora todos o veem como herói. Mas a fama não lhe interessa muito, ele só toma um banho com Elba, com quem está tudo normal. Eles ficam nus, aproveitam para conversar um pouco enquanto se aproximam bastante, já que ela pensa que Percival é uma criança. Mas na verdade ele tem os mesmos 16 anos de todos. E é aqui que começa sua busca por Ironside. Ninguém parece ter informações, exceto o guerreiro de armadura pelga, que não só conhece Ironside por sua semelhança, mas também pela greve. Há um ponto em que começa a desrespeitá-los e o grandalhão se mete só para levar um golpe dessa besta inamovível. Sem acordo com Percival, ele começa um combate em que o cavaleiro parece confiar muito no protagonista, mas isso não faz muita diferença para ele. E ele consegue entender, já que não usa armas nem magia. Então, o único que lhe resta é fazê-lo se render para poder levá-lo, que é seu objetivo, enquanto os outros só podem assistir à surra, onde, por não se render, os golpes vão ficando cada vez mais dolorosos. No entanto, quando uma criança da vila decide motivá-lo, tudo muda, pois pela primeira vez ele consegue mover a armadura mais pesada da vila. Ele afirma não ter magia e não entende as mudanças em seu corpo, mas seu grande poder é evidente, e o cavaleiro ciente disso também usa sua magia. Já que o protagonista cordialmente disse que era o mais justo para o combate, no entanto, as chamas de Pelgar acabam sendo demais e envolvem o protagonista, que deveria se render com esses ferimentos, mas ele não vai fazer isso. E acontece algo curioso, que é o aparecimento de várias marionetes do Prota, que são bem interessantes, porque mesmo que as criaturas não sejam muito poderosas, Percival está usando vários tipos de magia, tanto pela sua aura dourada, por essas pequenas criaturas de transmutação, e além disso, porque ele está se curando sozinho. No que esse cavaleiro com muito tempo de experiência só viu uma pessoa em 1 milhão, por isso agora ele precisa levá-lo. No entanto, Percival quer continuar o combate, dando ao povo a ilusão de que pode vencer. E é Donnie quem consegue ganhar um pouco de tempo com sua magia, porque sabe que a força desse cavaleiro negro está sendo contida. Então, antes que a tragédia aconteça, Donnie decide usar alguns de seus truques, mas já é tarde demais para fugir. Felizmente aparece a raposa de antes, que sem fazer muito se coloca no caminho dos protagonistas. E usando um orbe mágico leva esses humanos, antes que sejam mortos, até os ossos de um dragão. E é aqui que do nada a criatura chamada Sim começa a falar e diz ao protagonista que ele precisa acompanhá-lo antes que o encontrem. Esses cavaleiros negros, no entanto, precisam de uma explicação do que está acontecendo, nos contando que existe uma organização de cavaleiros negros que compartilham certas semelhanças em suas armaduras robustas e que servem ao Rei Maligno, o qual tem medo, já que a profecia diz que os 4 cavaleiros do Apocalipse, chamados de Guerra, Fome, Peste e Morte, acabarão com sua vida, todos incríveis. Então, antes que eles se reúnam e acabem com o mundo, há pessoas como o rei que querem acabar com eles. E a organização da raposa busca evitar que os cavaleiros causem o caos. Por isso ele deve acompanhá-lo e, se aceitar, vai ajudá-lo a encontrar o lugar onde está seu pai. Mas primeiro eles terão que viajar para Leones, uma cidade que parece bastante familiar. Enquanto isso, vamos para Camelot, um reino oculto onde os cavaleiros negros se reúnem. E seu líder. Ele lhes dá mais pistas sobre os cavaleiros, como o fato de serem adolescentes que possuem certos traços de poder e estilos de corpo, com penteados um pouco fora do comum. Isso faz Ironside, presente no local, lembrar do filho sem saber ao certo se realmente o matou.
Algo que Pelgar vê como um desperdício, já que ele poderia treinar o garoto como um aliado com todo esse poder. Cria uma tensão entre os dois, pois o pai precisa eliminar Percival. O orgulho pelo rei faz com que ele perca qualquer sentimento pelo filho. Além disso, ele teme seu poder, pois é o cavaleiro com mais chance de destruir o mundo, embora possa ser só um garoto se divertindo ao perseguir o que vê. Bom, vamos ver. Até mesmo se perdendo em uma floresta onde as fadas percebem que ele entrou. Enquanto Donnie e Shin, em busca de comida, encontram essa gigante que durante sua oração conversa com o humano, já que na floresta onde ela vive ultimamente tem criaturas perturbadoras, justamente as que Percival está caçando para o jantar. O problema é que ele ouve gritos em uma casinha, e ao investigar, encontra esse refém, que consegue libertar e foge sem problemas. No entanto, havia alguém atrás e esse aproveita para fazer o protagonista dormir e substituir o sujeito de testes que ele havia libertado. Com uma cara bastante macabra, já que o sujeito conhecido como Natsiens foi o causador de todo o caos na floresta. E essas criaturas mutadas? Isso é algo que tanto as fadas quanto a gigante temem, já que o sujeito é conhecido como o herborista. Insano, porque seus experimentos com criaturas vivas são os mais macabros. Enquanto isso, seus companheiros Donnie e Shin o procuram, com medo de tudo que ele possa fazer. Esse cara chamado Narkins, com suas poções, principalmente pela má fama que tem entre todas as criaturas. Embora, é claro, a gigante parece não concordar muito com isso. Enquanto isso, o protagonista semi-despido está pronto para os experimentos, para os quais Natsiens tirou suas roupas, porque essas peças têm uma carga mágica escondida. Olha só, o caso é que ele recebe doses de poções, que seu corpo assimila instantaneamente, assim como seus efeitos. Isso empolga o herborista, que agora tem um sujeito de testes perfeito. No entanto, algo não bate, pois o cara é mais tranquilo do que parecia, na verdade ele é muito empático. E pode-se dizer que ele o tomou como Ren, porque foi ele quem o atacou primeiro em sua casa, assim como fez a fada que estava lá antes. E esse olhar de velho pervertido ele tem desde criança. Isso acontece porque tudo o que o empolga, ele demonstra, mordendo-se e dando pistas de que o objetivo de suas poções não é tão pessoal quanto parece. Enquanto Donnie e os outros estão tentando sobreviver a todas as feras montadas da floresta, amaldiçoando o herbalista que, após esclarecer o mal-entendido com o protagonista, resolve deixá-lo ir. Se o corpo dele conseguir suportar a poção definitiva que ele está preparando, que facilmente também pode matá-lo. Por isso, o protagonista, que já podia ter se libertado, se afasta e pega suas coisas para que Natsiens, desesperado, o ataque e ele escreva tudo o que puder. No entanto, ao ouvir o cara desesperado, ele percebe que essa poção está sendo preparada justamente para salvar o vale. Algo que não bate com o que já sabíamos até agora. Então ele decide confiar em suas palavras. E ele mesmo toma o veneno que o faz se contorcer um pouco, mas rapidamente ele se levanta com mais força e com a energia necessária para percorrer toda a Britânia em um instante, fazendo o experimento. Um sucesso graças à intuição do protagonista, e por isso Natsiens fica muito agradecido, que por algum motivo decide tomar o resto da poção, que imediatamente o faz dormir por um tempo. Enquanto isso, do nada aparecem Donnie e os outros para ver se o protagonista está bem, e na companhia do inimigo de todas as fadas do vale. No entanto, enquanto está inconsciente, ele menciona Ordo, e segundo os pequenos seres, Ordo foi há muito tempo o primeiro humano a entrar nesta floresta. E era uma pessoa muito gentil que dedicou seu tempo a estudar todo tipo de ingredientes e preparar remédios justamente para as criaturas do local, tornando-se uma espécie de líder. E com o tempo conheceu a freira e Natsiens, que por terem sido abandonados desde crianças, ele decidiu acolher e cuidar como se fossem seus próprios filhos. E enquanto cresciam, ele lhes ensinou tudo sobre plantas, poções, como trabalhar com ingredientes e como preparar as melhores poções. Pelo menos até o dia em que ele desapareceu, o que foi o estopim para que Natsiens se trancasse em sua cabana como um louco. Então temos bastante mistério, mas é que o herbalista já está recobrando a consciência e vendo que o estado do vale está piorando. E usa sua preparação, embora as fadas do local não o deixem, atacando-o sem pensar. Então Percival é o único que o defende, dando-lhe confiança com o experimento que tem em mãos. Então quando a névoa tóxica começa a se espalhar, acabando com todas as criaturas, Natsiens usa sua habilidade venenosa, que consiste em assimilar qualquer líquido que ele ingere e replicá-lo com seu poder, espalhando-a instantaneamente por toda a floresta, que rapidamente começa a ter um efeito positivo em todo o vale, inclusive nas criaturas transformadas, que é o motivo pelo qual todos estavam acusando ele.
mas ele também sente culpa por isso. E é que o pai dele lhe ensinou que para entender os venenos e encontrar a cura para as doenças, ele precisa trabalhar com elas mesmas. Embora devesse se sentir a pior pessoa até agora, graças à sua obra ele conseguiu virar a situação. Então as coisas se acalmam por enquanto Percival faz um mulete bem ousado e só restam as fadas. Eles pedem desculpas por todos os boatos que criaram sobre o herborista, e ele diz que o verdadeiro herói é o protagonista, que em sua ingenuidade sabia o risco que decidiu correr para cumprir essa tarefa. No entanto, a raposa e seus sentidos percebem que o veneno ainda está espalhado pela terra e pela fonte. É uma fenda na montanha bastante suspeita, da qual emerge uma criatura desagradável e deformada, bem ao estilo Titã, que acaba sendo um mestre Yordo que parece muito agressivo, mas que atrai Nasciens, que felizmente Irmã consegue deter no último momento. Já que o corpo dessa besta está produzindo a toxina que contaminou o vale, no entanto, o garoto não consegue entender isso ao lembrar do amor de sua mãe pelas criaturas e por essa floresta. Então, em sua teimosia, ele se aproxima, tentando fazê-lo ouvir a razão com palavras, se expondo ao perigo, onde o protagonista e sua irmã. Para protegê-lo, a garota acaba usando seu corpo como escudo e fica em estado muito grave. E é aí que entra em cena a fada meiga que o protagonista resgatou, e que acaba sendo o autor de todo esse caos, e quem foi o responsável por transformar Ordo, com a justificativa de que o velho é um pecador nato, e destruir toda essa área é a forma de se redimir. Então, neste momento, Percival muda sua personalidade. E cheio de raiva, eles juram para Nasciens que vão recuperar o avô dele e que não vão se deixar enganar por essa fada. Novamente, a história continua com Percival, que está motivado a salvar o pai de Nasciens. No entanto, no estado em que está atualmente, ele não sabe o que fazer. Mas sim sempre tem ideias, já que o mais rápido é acabar com quem controla Ordo, e é só uma fada simples. Não deveria ser um problema, se não fosse porque por trás desse rostinho fofo está Talisker, outro dos cavaleiros que trabalham para o rei de Camelot. E consequentemente, Percival sabe que ele é amigo do seu pai. O homem, confiante em seu poder e percebendo o desespero do herborista, propõe que se conseguirem atingi-lo, mesmo que seja um golpe. Eles dirão a razão de seu pai adotivo estar nessa condição tão deformada, ou até pior. E se conseguir derrotá-lo, terá a opção de devolver Ordo ao seu estado humano. E mesmo assim, sabe que isso são mais provocações do que qualquer outra coisa. Nasciens não escuta e decide atacar sem pensar, usando sua outra habilidade que lhe permite gerar veneno em diferentes objetos, que ele pode até dispersar. Então Percival também quer ajudá-lo, mas Nasciens não permite. Afinal, alguém sem poder mágico seria uma presa fácil para Talisker. Como o protagonista não consegue usar magia, acaba parecendo bobo enquanto o herborista ataca. No entanto, o inimigo controla o clima à vontade e faz cair granizo que seu rival não esperava. E é Percival que, com sua velocidade, acaba salvando-o. No entanto, eles se esqueceram de Ordo, que aparece por trás e atinge seu neto, sendo Percival quem agora usa seu corpo para parar os golpes e fazê-lo recuperar a consciência com palavras, e por alguns momentos consegue fazê-lo duvidar um pouco, até mesmo derramar uma lágrima. Então Talisker começa a se desesperar pela demora e lança novamente um ataque de granizo que eles não conseguem evitar. No entanto, mais uma vez o protagonista decide usar seu corpo para deter o gelo, levando vários golpes por todo o corpo, mas cumprindo completamente seu objetivo. Enquanto isso, os outros o encontram muito machucado, demonstrando a motivação de Percival para ajudar os seus. Então Talisker se cansa e decide acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, uma luz iluminada, tudo gerando uma aura de poder sobre o protagonista como a das criaturas que vimos há alguns dias. Mas desta vez mais deformes e com uma clara evolução de poder. Algo que nem mesmo seus companheiros entendem. Por que isso acontece? Então, neste ponto, um simples ataque de Talisker já não funciona, e ele precisa tentar outra coisa. Porque agora essas criaturas amorfas estão dominando ele. Isso ocorre porque o protagonista quer garantir o cumprimento das condições que definiu no início da luta. No entanto, aos poucos ele percebe a resistência do protagonista e se sente bastante diminuído, mesmo quando finalmente o submete. Com uma só mão envolta em poder mágico, resta-lhe apenas contar a verdade sobre o que fez ao herborista, sabendo que todos sabiam quanto ele amava a floresta. E é que para Talisker, mas na verdade para todos os cavaleiros que servem a Arthur. Os humanos que dedicam seus esforços para ajudar outras raças que não sejam os próprios humanos estão pecando. E fizeram vários avisos para Ordo, dos quais, embora ele tenha ouvido, não deu atenção a nenhum, e acabou recebendo esse castigo, como uma besta consumida por impulsos obsessivos, obrigando-o a atacar o vale que ele mesmo protegeu por tanto tempo.
com uma clara convicção do cavaleiro de que o que está fazendo está certo, e não só para ele, mas para o seu rei. Algo que claramente uma criança não entenderia. Então agora o cara dizia invocar seu poder de raio, convencido de que desta vez acabaria com o combate. No entanto, Percival com sua mão pega os raios e os lança contra seu inimigo que não entende. É esse garoto até que ele percebe a descrição dos Cavaleiros do Apocalipse e que combina perfeitamente com aquele que tinha cabelo de pássaro. Então agora ele decide usar seu poder de verdade, porque é a oportunidade de acabar com a única ameaça aos planos de seu rei. Por isso, sem perceber, ele faz isso. E já que ele entende que a magia do protagonista parece se adaptar ao que ele está pensando, ele faz com que crie a arma perfeita. E é como o Percival. Lembrando de suas antigas façanhas com seu avô, ele recria essa grande espada que acaba facilmente com o ataque de Talisker. Entendendo que se houver 4 desses monstros, será muito difícil para seus companheiros, porque no caso dele ele já está praticamente morto. Embora o Proda ainda não controle muito bem como funciona sua magia, vemos que a freira acorda e surpreende a todos com sua nova cor de pele e o motivo de ainda estar viva. No entanto, sem saber que os gigantes de nascimento têm a habilidade de transformar sua pele completamente em metal. E foi isso que a garota usou para salvar sua vida no momento certo. No entanto, Ordo ainda está em um estado lamentável, e na ciência já não sabe mais o que fazer. E ele só tem a ideia de recuperar seu pai, e todos os objetivos que ele tanto desejava. No entanto, antes que possam ficar tristes, chorar e tudo mais, o protagonista e sim, eles encontram esse objeto com uma aparência bastante estranha que Talisker deixou antes de morrer, e decidem destruí-lo, liberando a maldição que prendia o herborista. E isso se transforma em felicidade para todo mundo, principalmente para o antipático Naciens, que pela primeira vez demonstra sua felicidade sem se importar com nada, dando uma lição importante ao protagonista, que mais tarde não hesita em defendê-lo junto com seus amigos. Enquanto isso, Sin nos explica que o bastão estranho de Talisker acaba sendo uma das relíquias do caos, das quais todos os cavaleiros possuem uma, e que representa a máxima maldição de seu poder. Por isso aqui, Percival decide que agora não será suficiente apenas dar uma surra no assassino de seu avô, mas que ele vai ajudar qualquer pessoa que esteja sofrendo por causa desses cavaleiros e seus bastões do caos. E claro, também ao líder Arthur. Por ora, eles devem iniciar a viagem por Leonis, primeira cidade a ser visitada. No entanto, antes que eles possam ir comer alguma coisa, Sin, de alguma forma estranha, já tinha tudo preparado, com uma das criaturas que estavam amaldiçoadas na floresta. Além disso, surge o herborista, que de forma estranha quer fazer uma declaração ao protagonista, algo anticlimático. No entanto, não se trata disso, mas sim que com uma expressão sombria, ele diz que vai acompanhá-los em sua aventura, deixando seu avô e sua irmã para trás, já que eles decidiram que vão se encarregar de fazer com que o vale se torne cada vez mais produtivo e um lugar melhor. Enquanto isso, ele pode seguir sua aventura para se tornar um herbalista tão bom ou melhor que seu pai. No entanto, Donnie não gosta da ideia, pois não o considera útil para a equipe e acha sua personalidade complicada. No entanto, ele acaba sendo aceito na equipe pela utilidade de seus venenos em alguns casos que possam encontrar. Enquanto isso, vemos que as fadas do vale, embora muito tristes pela partida de seu velho amigo, sabem que isso foi o melhor que poderia ter acontecido com ele. É a primeira vez que em Arsens ele encontra alguém que pode chamar de amigo, o que fica claro em sua expressão de felicidade. No entanto, a história continua e em uma vila distante. Ironside está reunido com o duque do local, que tenta convencê-lo da importância de encontrar uma das peças do caixão da escuridão eterna. Uma vila oculta que servirá ao cavaleiro sagrado para evitar um desastre que se aproxima na vila. No entanto, é aí que entra em cena Anne, a filha do duque, que tem a habilidade secreta de saber quando alguém está mentindo. E embora seu pai seja o primeiro a fazer isso para defender sua cidade, Ironside está totalmente corrompido pela mentira. Então, quando ele tenta propor diretamente que ela seja a esposa de seu filho, dá pra ver o nojo no rosto dela. E por isso seu pai interrompe a situação. Agora vamos com os protagonistas. Eles estão sobrevivendo no Grande Vale, e Percival está tentando controlar seu poder, que é tão instável e aleatório quanto ele. Enquanto isso, ele carrega na bolsa a velha faca de cozinha do seu avô. Para todo mundo, está claro que se trata de uma espada mágica, quem sabe com que nível de poder, já que era de um cavaleiro sagrado. Mas agora eles devem focar em viajar para Leonis, onde podem achar a entrada para Camelot. Porém, esses lugares já não existem para pessoas comuns. No entanto, se Shin diz, o protagonista confia cegamente. No entanto, como eles não têm os maravilhosos orbes de teletransporte que, aliás, foram criados por um personagem que eles conhecem e que nós conhecemos como Merlin. Por ora, eles devem buscar o mago mais próximo que possa fabricá-los.
Chegando a esta vila, onde as criaturas do protagonista, digamos assim, decidem desenterrar essa estranha lápide que, a princípio, eles não entendem o que é. Até que aparece N para acusá-los de ladrões e aliados de Ironside. Então ninguém entende o que está acontecendo, as coisas ficam tensas. No entanto, quando todos parecem ser mentirosos, a garota percebe que Percival não só entrega a peça para ela, mas também está totalmente livre de mentiras, algo que ela nunca tinha visto antes. Por isso, quando aparece, uma das criadas tenta levar a garota para casa e ela decide, como última opção, confiar o objeto a Percival. No entanto, no final, ninguém sabe o que fazer com ela, e é Shin quem explica para eles que peças desse tipo fazem parte de um selo muito poderoso. Mas o protagonista só consegue pensar em derrotar seu pai sem levar em conta o caos que isso poderia causar. Além disso, seu poder ainda não é páreo para Ironside. Então, por enquanto, eles apenas aguardam uma reunião à noite, onde o Cavaleiro Sagrado expõe a importância de encontrar a peça que falta do caixão. Enquanto isso, os protagonistas se limitam a observar, já que, segundo o Vermelho, ativar o caixão é a única coisa que pode salvar os aldeões do desastre que se aproxima. No entanto, Shin sabe que tudo isso é mentira ao olhar para a pedra, já que se trata de um selo que foi usado há 16 anos para selar os demônios na Grande Guerra, o que custou 16 almas. Se Ironside quiser ativá-lo, deve fazer o mesmo processo, provavelmente com as almas desses pobres aldeões. Então, Anne, que também sabe que ele está mentindo, o humilha na frente de todos, além de acabar revelando seu poder. Ironside a considera um possível perigo para seu rei. Então, com toda essa confusão, o melhor para os protagonistas é aproveitar e fugir. No entanto, apesar da raiva que sente do pai, Percival não consegue abandonar a garota. Por isso ele se deixa ser visto pelo pai, que o despreza como sempre, e leva Anne para um lugar seguro onde possam se organizar e proteger a peça. No entanto, já é tarde demais quando a empregada que vimos na verdade é a familiar de Ironside. E ela consegue escapar, completando assim o selo com o qual agora todo o caos é desencadeado. Eles não podem fugir, pois todo o vilarejo pode ser morto se o familiar ficar com o duque. E livremente iniciam um ritual no qual várias sombras são libertadas, com fome de sacrifícios. Então eles vão para a cidade, e agora ela está cheia de criaturas amorfas. E onde Shin parece querer cuidar disso, algo em que Percival confia cegamente. E por isso, os outros também fazem isso, pois precisam cuidar do cavaleiro, que mesmo estando distraído com o ritual, ninguém escapa de sua aura bestial, espalhando o terror em todos, menos em Percival, que parte para o ataque. No entanto, a magia que tinha sido tão útil antes acaba sendo humilhada pelo poder de seu pai, que não tem rival, mesmo usando apenas uma mão. Donnie, ao pensar em morrer assim, prefere fugir, enquanto Percival nem cogita essa opção. E continua atacando, dessa vez unindo forças com o resto dos companheiros, como Anne, que tem uma grande habilidade com a espada, que mesmo assim não é suficiente. Mas ninguém contava que Natiense aplicou parte do seu veneno na espada da garota. E ele consegue atingir o inimigo, que tem sua mobilidade bastante reduzida e que só fica ainda mais furioso. E agora seus ataques únicos se transformam em uma chuva de X afiadas. Enquanto Donnie, ao se deparar com a situação crítica do vilarejo, percebe que não pode simplesmente fugir com tanta gente sofrendo por causa dos demônios, agindo contra a própria vontade. Enquanto isso, no castelo, o grupo sobrevive graças à cura de Percival, que justamente neste momento começa a ser torturado por seu pai, que lhe conta que a razão pela qual matou o avô é simples. Porque o rei acreditava que ele era apenas um cavaleiro e devia obedecer. Além disso, o avô roubou um objeto importante no passado. No entanto, ele sabe que naquele momento errou o alvo e continua atacando-o de forma brutal. Ele sabe que seu filho é o cavaleiro que buscava e agora precisa matá-lo para os planos do rei darem certo. Então ele o perfura com uma espada sem que ninguém possa salvá-lo. Apenas Inaciência recupera o corpo, e mesmo com Linda dando a poção para ele beber, a poção aprimorada não tem nenhum efeito, deixando uma situação tensa com uma criança assassinada pelo próprio pai dias depois de ter matado o avô problemático. Enquanto Donnie, após ajudar na vila, volta ao castelo para apoiar seus companheiros, surge ali, inexplicavelmente, uma das criaturas de cura do protagonista, mesmo com seu dono morto. Ironside não esperava por isso, e decide eliminá-lo antes que vire ameaça. Mas não é tão simples, graças a Inacience e Anne, que não permite que a única pessoa real que conheceu morra facilmente. Enquanto isso, criaturas seguem surgindo por todo lado. Enquanto isso, Anne, com seu novo corte de cabelo, defende a situação como pode. Apesar de Ironside atacar de novo, sua ação não é tão eficaz diante da demonstração do protagonista, que agora, vendo a evolução do seu poder tão rápido, sabe que é muito perigoso deixá-lo vivo e deve acabar com ele naquele instante.
No entanto, o poder de Percival funciona com a motivação não só do seu avô, mas também dos seus próprios companheiros, nomeando essa habilidade como esperança. Enquanto os demônios atacam os aldeões, apesar da distração de Donnie, um guerreiro surge de repente, utilizando facas de maneira extremamente habilidosa, já que acaba com cada demônio que encontra, um após o outro, sem nem mesmo se esforçar. Enquanto isso, o familiar de Ironside apenas observa o plano do mestre Rui, até chegar sua vez. Então, os protagonistas interpretam que isso se deve aos aliados que Shin conseguiu. E é aqui que a situação muda, já que o Cavaleiro Sagrado começa a aceitar o fracasso de seu plano. E com isso como uma desonra para seu rei, que provavelmente vai acabar matando-o. Então, vendo todo o mal que fez ao seu pai e ao seu filho como último desejo, ele quer ver o rosto de Percival de perto uma última vez, o que chega a comover o protagonista, já que ainda é seu pai. Mas Zen deixa claro que Ironside está cercado pelas piores mentiras, irritando o inimigo que já não aguenta mais essa garota estranha, e muito menos seu filho, a quem ele só insulta enquanto tenta atacá-lo. No entanto, agora Percival consegue desviar com mais facilidade, usando seu poder e sua capa, porém ele não pode fugir para sempre. Aproveitando o efeito do veneno de Nasciens, eles tentam um ataque inicial, mas sem sucesso. Mas ao usar o elemento surpresa, que é a habilidade de Donnie e uma armadilha clássica, eles acabam afastando não só o caixão e separando as partes, ficando com a mais importante. Eles também conseguem revelar o rosto do inimigo, que se mostra totalmente superado, apesar de sua força bruta, admitindo que Percival fez um ótimo trabalho. No entanto, ele também sabe que está apenas adiando um pouco a queda iminente de Leones, que conseguirá se ajustar ao lugar. Mas antes que ele possa continuar lutando, ele é interrompido por outro cavaleiro chamado Morland, que por enquanto lhe diz que há prioridades. E neste caso, há um guerreiro desconhecido na cidade que, por seus atributos, pode estar associado aos 7 pecados capitais. Algo nada conveniente para eles, e com um olhar de ódio ao filho, precisam se retirar. Restam o fim da batalha e a vitória do time exausto. Isso sim, tanto o pai de Anne quanto os aldeões agradecem todo o esforço que eles fizeram, principalmente por causa daquele aliado que conseguiram. Shin, que de maneira suspeita, depois de voltar, inventou uma desculpa de como conseguiu chamá-lo. O fato é que a tranquilidade toma conta do lugar. Enquanto isso, Percival não poderia estar mais feliz, porém, como sempre faz, ele guarda a dor para depois e para a manhã seguinte. Ele se lembra de como seu pai se parece com seu avô, até mesmo nas expressões, até mesmo no jeito de falar. Isso simplesmente o deixa muito triste, porque estamos falando de um menino que tem que sentir o ódio do próprio pai. Mas enfim, agora vamos para Camelot, onde pela primeira vez vemos Arthur Pendragon, o chefe supremo desses cavaleiros, e ele repreende Ironside pelo seu fracasso. Acima de tudo, porque mesmo sendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, ainda são crianças que o derrotaram. Algo que o velho aceita sem problemas, assim como sua punição. Por isso, o líder usa sua força sombria e, através de uma técnica bastante maligna e macabra, vasculha seu interior causando uma dor agonizante. Enquanto isso, Arthur conta que criou a terra de Camelot para que os humanos não precisem sofrer por causa de guerras de outras raças. No entanto, enquanto existirem os 7 pecados ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele nunca poderá completar seu plano. Trazendo-o de volta à realidade, onde Arthur curou o veneno que Ironside ainda tinha em seu corpo e decide lhe dar uma nova chance de cumprir seus planos. No entanto, por enquanto ele não deve procurar Percival nem o guerreiro desconhecido, mas simplesmente deve encontrar a garota que será sua futura esposa. Isso tem algo a ver com o fato de ele conseguir se antecipar aos seus inimigos? Enquanto isso, os protagonistas, depois de receberem os agradecimentos do Duque, ele lhes conta algo mais sobre Ironside. Ele foi companheiro de sua esposa como cavaleiro sagrado e ela sempre falou maravilhas sobre ele. Seu incrível senso de justiça e bondade que sempre teve, do qual atualmente não resta muito. Mas eles são interrompidos, pois Anna aparece com um novo estilo e não só de cabelo, para seguir os passos de sua mãe como cavaleira sagrada. E já que seu pai sabe que não pode impedi-la, ele a confia a Percival, que é o mais indicado nessa situação, iniciando um grande time ao qual ela é mais do que bem-vinda. Enquanto isso, o mais difícil é a despedida com seu pai, que mesmo assim confia muito nela. Então todos se reúnem, pegam suas malas e seguem caminho para Leones, junto com Percival.
Ele não consegue se sentir tranquilo com o destino que o espera, destruindo o mundo inteiro. Mas é Shin quem o acalma, dizendo que ele só precisa conseguir poder e se opor a esse futuro que o espera. Se ele precisa de apoio, conta com esse incrível grupo de amigos para acompanhá-lo em sua decisão. Além disso, o garoto é fera, isso não podemos negar, mas enfim, só começando o caminho para Leonis, percebemos que o cavalo vagabundo que Hank leva e que é presente do pai dele é o mais barato e mais lento que existe. No entanto, é a única companhia que a garota teve desde criança, já que ela tem uma personalidade complicada para fazer amizades, embora agora ela tenha amigos, e muito bons. No entanto, o cavalinho realmente é meio complicado, além disso não consegue percorrer 1 quilômetro sem quase entrar em coma. E eles precisam chegar a Leonis, lugar que traz lembranças para Hank, já que é o lar de seus ídolos, os 7 pecados capitais. E onde ele pretende realizar seu sonho de conhecer o atraente Meliodas, de quem ele até tem um dos cartazes de procurado. Mal sabe ele a surpresa que vai ter com o anão. Mas enfim, ela sugere que escolha um líder, e já que nenhum dos outros atende aos requisitos, mesmo que só um pouco, Donnie, que também é um bom líder, ela se candidata como a melhor opção. No entanto, mesmo tendo o título, Shin sempre é o mais estratégico, e rapidamente traça um caminho até os leões, onde evitam uma floresta na qual podem morrer facilmente. Mas estendendo um pouco a narrativa da viagem, eles chegam primeiro a uma vila chamada Kant e lá vamos por um momento a uma de suas tabernas e conhecemos Hoser. Aparentemente um simples bêbado, mas que acaba sendo o atual líder dos Cavaleiros Sagrados de Leonis. E além disso, ele é o tio de Donnie, que há muito tempo estava treinando ele e seu irmão Edrin para se tornarem grandes cavaleiros. Mas se hoje em dia um deles é artista de rua, deve ser por algum motivo. O fato é que, depois de seguirem com o cavalinho sonolento, eles chegam à cidade, onde ficam surpresos. Há muito comércio, mas além do bar, das pousadas e da área de combate, há algo estranho com os produtos. E isso a gente percebe na hora, quando a Grande N decide gastar todo o dinheiro que eles têm em produtos que não precisam, mas que acabam custando todos o mesmo preço. Embora sejam coisas diferentes, eles não dão muita atenção e resolvem recuperar algum dinheiro, enquanto Donnie e Natians decidem tomar algo. No entanto, acaba acontecendo um reencontro entre Donnie e seu tio, o qual o repreende por ter abandonado o treinamento de cavaleiro sagrado e agora só ficar bebendo nas cidades, algo que Donnie não pode negar. Enquanto isso, vemos pessoas misteriosas passando pela cidade e Percival vencendo todas as lutas na arena do local, levando todas as apostas e recuperando parte do dinheiro que perderam. Enquanto isso, Nascens percebe que é estranho o Cavaleiro Sagrado estar em uma área tão distante de Leonis. No entanto, aqui ele começa a exagerar um pouco com seu sobrinho, porque sabe que aquele toque que ele tem é perigoso se cair em mãos inimigas. E não confiaria isso a ele, lembrando que ele não foi capaz de conquistar nada em sua vida, e sua mãe, que já morreu, estaria igualmente decepcionada, até mesmo batendo nele bêbada. Toda a equipe se reúne na taverna, enquanto Donnie foge angustiado pelo ocorrido e ainda tem seu dinheiro roubado por Hoser. Ao serem considerados apenas crianças, eles também começam a ficar irritados e decidem resolver o que está acontecendo, com uma boa briga. Mas quem consegue aguentar mais a bebida? Em uma cena onde Natiens parece bastante confiante em sua habilidade, enquanto explica aos outros que já descobriu o que está acontecendo nesse lugar. E é que o comércio de Khan é baseado em objetos marcados ou feitos sob encomenda, e a venda desses com preços semelhantes. O que só indica uma coisa, pelo estilo dos seus habitantes, e é que todos no lugar são ladrões. E embora Hoser também tenha chegado à mesma conclusão, já é tarde demais, porque eles estão cercados. Agora eles encontram o líder, que é o outro aprendiz do Cavaleiro Sagrado, Edrin, sendo cercados por um monte de inimigos que confessam ter tomado a cidade, desarmando todo aventureiro que se aproximava, incluindo agora o grande Hoser. Mas isso mostra que só tirar as armas não basta para derrotá-lo. Dizendo isso com uma presença imponente e que parece mais poderosa do que todos os outros, se não fosse pelo álcool que tem dentro, que é suficiente para fazê-lo dormir. No entanto, embora a maioria esteja inconsciente, ainda restam cientes de sua magia, que consegue fazer a maioria dos ladrões dormir. Mas Edrin parece ter sua carta na manga, com esse tipo de ilusão de Percival com a qual acaba sendo golpeado, e todos acabam sendo levados para uma masmorra. Enquanto isso, do lado de fora, Donnie reflete nas palavras do tio, reconhecendo que ele tem razão. E é aqui que eles se reencontram com Edrin, que ainda o considera muito como seu amigo. No entanto, parece que os dois mudaram bastante, falando de uma forma mais egoísta e sem aquele espírito de ajudar os outros que tinham antes. Ainda assim, ele aprecia Donnie e propõe que ele se junte a um novo e lucrativo trabalho que conseguiu, algo que Donnie não sabe como reagir.
e menos ainda quando ele conta que se trata de roubar as pessoas que chegam à cidade. Então, ele simplesmente fica feliz por ter cumprimentado e decide procurar Percival. No entanto, Eden diz que trancou todos eles e isso irrita bastante o guerreiro. No entanto, ele não pode fazer nada ao ver a arma secreta de seu velho amigo, enquanto Gorozer diz que esse covarde não fará nada. Mas acontece que o bartender que já conhecemos se chama Taizu, o grande Taizu, que é gentil com todos, e decide libertá-los dizendo ao Cavaleiro Sacro que eles devem cuidar da arma de seu aprendiz, um grande dragão lendário que ele domesticou de alguma forma estranha. Então é uma nova tarefa, acordando Percival e Yen que aprendem a se relacionar com o Cavaleiro Sacro, enquanto Taizu conta a eles que Edrin não é o típico vilão, pois mesmo roubando as pessoas, sempre as deixa ir, fingindo ser o forte. Desde o primeiro dia na taverna, o bartender percebeu que, ao se deixar influenciar negativamente, ganhou poder e atraiu pessoas de má índole, que o apoiaram após ele roubar o ovo do dragão ancestral e domesticá-lo. No entanto, depois de tanto tempo, o bebê dragão já deveria ter saído do ovo, e a mãe está começando a desafiá-lo. Já que esse não é o ovo original, apenas uma cópia, que é a habilidade de Edrin de replicar, e quando a mãe perceber, vai começar a destruir tudo. No entanto, Roser não quer salvá-lo porque, segundo ele merece. Mas Taizu foi testemunha de que ele não é uma má pessoa, que protege mulheres e crianças, até mesmo deixando vivos os cavaleiros que captura. Essa é a razão pela qual, neste momento, ele foi traído por seus subordinados. Eles deixam cair o ovo e acabam liberando a fúria do dragão, que começa a destruir tudo, enquanto descobrem que Edrin estava cuidando do verdadeiro bebê dragão, mas não o entregaram à mãe porque ele está doente. E é assim que Nassins decide tratá-lo, enquanto os outros vão resgatar Donnie, algo que seu tio não entende, pois não entende por que o apoiam. Se ele sempre foge, e é Percival quem o defende, dizendo que ele não é a pessoa que seu tio lembra, já que ele está justamente tentando salvar seu velho amigo de não cair, contando que agora sim quer ser um cavaleiro sagrado, já que descobriu alguém por quem vale a pena arriscar a vida. No entanto, eles são atacados pelo dragão e é o protagonista quem os salva com sua magia, até mesmo devolvendo um ataque de fogo gigante contra o dragão, que não sofre nenhum dano. Mas aqui vamos com algo do passado de Hauser. E como ele tinha fé de que Donnie seria um grande guerreiro, apesar de ser medroso, e com a motivação que sempre dava para Edrin, ele achou que conseguiria. No entanto, voltamos ao presente, onde ocorre o caos, onde tudo está destruído. O dragão bebê ainda não se recuperou e Hauser ainda não sabe o que fazer. Então Shen, que já observava há um tempo, admite que a culpa não é só dos discípulos, mas também dele por querer que fossem tão fortes quanto ele. Não importa que cada pessoa seja diferente. E embora seja verdade que Donnie, um covarde durante a última batalha, não conseguiu a relíquia por acaso, mas sim em uma missão suicida, onde ele foi o protagonista. Assim como Percival, que agora está expondo sua vida, revelando sua identidade como cavaleiro e que está cumprindo uma missão do desconhecido rei de Leones. Então, por enquanto, eles estão sendo derrotados, então pedem para que ele retire o álcool do seu sistema agora. Enquanto isso, lá fora, todos usam magia que é inútil contra o lendário dragão e só conseguem escapar com artimanhas. Além disso, o cavalinho decide quebrar bem no meio da fuga e agora eles estão encurralados. No entanto, aqui aparecem alguns redemoinhos que só podem ser do Hauser. E embora todos achem que ele é um bêbado fraco, não devem esquecer que ele é o cavaleiro sagrado que aguentou a guerra de 16 anos atrás e venceu. Assim, com grande habilidade e movimentos com nome próprio, ele acaba dominando a besta com esse ciclone gigantesco, conquistando o respeito de todos. Percival, que sempre se surpreende com tudo, agora quer ser um cavaleiro sagrado como ele. Enquanto isso, em Asciens ele faz o bebê dragão aparecer e se reunir com a mãe, que estava inquieta por isso. Mas por segurança, eles ficam encarregados de proteger a cidade, e é aqui que Eden quer ir embora de novo. No entanto, seu mestre ressalta tudo de ruim que ele fez enquanto lhe dá um grande soco. Tudo isso para deixar claro que metade da culpa é dele por ter colocado tanta responsabilidade sobre ele. Quando Donnie decidiu fugir e só acabou frustrando, então ele entende que é um péssimo mestre, e os dois devem começar novamente do zero. Ele também pede desculpas ao Donnie, que não percebia ter aprendido a valorizar a vida assim, tornando-se um covarde após sua mãe pedir que vivesse pelos dois. Após conhecer Percival e os outros, ele muda e resolve tudo para que com seu irmão siga o objetivo de virar cavaleiro sagrado. Para isso, devolve a relíquia. Mas antes avisa que enquanto estiver com o objeto, todos os discípulos de Arturo procurarão por algo para o qual não está preparado. Ele foge de novo.
No entanto, Percival decide que ele sim vai levar esse objeto, então com uma ajudinha extra, Hoser acaba entregando a arma que o acompanhará de agora em diante. Faz Shin notar que ainda não avisou ao rei sobre ter encontrado o cavaleiro procurado. Então ele se afasta um pouco do grupo, muda sua forma para o herói que vimos capítulos atrás e que se chama Lancelot, e envia uma flecha com destino a Leonis, onde depois de um hype incrível e um misterioso Satesat, descobrimos que é para o rei Meliodas, que é quem esteve por trás de todo esse plano para resgatar Percival, nos deixando com uma cena incrível, cheia de nostalgia. No entanto, após a aparição do Capitão Meliodas, nossos protagonistas continuam sua aventura. Mas é óbvio que eles precisam descansar, principalmente com o caminho que os espera até Leonis. Embora Percival só pareça preocupado em conseguir um nome para sua nova espada incrível. Até que todos caem em sono profundo, pelo menos até que Shin é perturbado, pelo que parece ser uma aparição, neste caso, uma noiva misteriosa que sorri para ele. Enquanto isso, a raposa não consegue distinguir de quem se trata, algo que o deixa pensativo. Mas no dia seguinte, ao tentar subir a montanha que lhes permitirá avistar a grande terra dos leões, eles percebem que ainda não estão nem na metade do caminho, já que ainda restam 4 dias dinâmicos de viagem. Então, pelo menos eles aproveitam um pouco a descida, sendo Shin o único que percebe que estão sendo vigiados, e enquanto Percival regava as plantas. Ele se depara com uma espécie de vila, onde todos os habitantes são criaturas bastante sombrias, que só se expressam com esse sorriso estático. Mesmo assim, os dois mais tolos decidem que é uma boa ideia ir cumprimentar os desconhecidos, enquanto o velho de antes aparece para avisá-los de que não devem entrar em uma área tão perigosa, já que a verdadeira identidade dos habitantes está escondida pelo selo que envolve a vila. Algo que ele poderia ter dito um pouco antes, porque a dupla intelectual já está lá dentro, assim como Shin, que como sempre precisa cuidar deles. E é aqui que Percival e Donnie se deparam com um monte de pessoas sem alma. Pelo menos até que aparece esse velho, provavelmente o líder do lugar, que decide recebê-los como seus convidados, com a comida local preparada pelos seus aldeões. Enquanto isso, o caçador conhecido como Art conta mais para eles sobre o lugar que apareceu de repente há 10 anos e no qual desde então só desapareceram aventureiros. Convencendo a equipe do perigo que seus amigos correm, eles decidem assumir o risco e entrar, custe o que custar. Enquanto os protagonistas parecem estar aproveitando uma boa comida e bebida, acompanhados pelos olhares estranhos dos aldeões, e do que só desconfiam porque são curiosamente muito calados, ao que o velho explica que isso se deve ao fato de que o dialeto deles é muito diferente do que todos conhecem. E é aqui que Shin intervém, tentando interrogar o gigante, querendo saber se ele está atrás de Percival ou de sua relíquia, se ele estava observando bastante. O safado. No entanto, o velho, que logo reconhece quem é realmente a raposa, pede para conversarem em particular, o que ele aceita sem problemas, enquanto Percival não se importa e só quer continuar comendo. No entanto, como vemos imediatamente, parece que essa comida não tem uma procedência muito agradável, e vai saber se a carne não é até familiar demais. Enquanto isso, o velho parece ter colocado Shin para dormir, então só resta o resto da equipe, que junto com o caçador tentam destruir o selo da vila, atacando o núcleo que pode ser visto de fora e que serve para esconder a verdadeira forma das criaturas. No entanto, com o líder por perto, será perigoso demais, algo que para Natian não faz diferença, desde que confie no caçador, que acaba contando a eles qual é sua motivação para ajudá-los. A eles e a todos que se aproximam desse perigo, ele conta que perdeu seu bebê há muito tempo em uma vila que também foi atacada por monstros, o que faz a garota lembrar da relação com seu pai. Além disso, com sua habilidade, ela descobre que o cara não mente, então decidem agir. No entanto, por algum motivo, o caçador não consegue entrar no selo e deixa que eles continuem sozinhos enquanto serve de isca. Mas aqui Ian decide que é hora de repreender a atitude despreocupada de Percival, que ela mesma quer ajudar a mudar. Principalmente porque o sonho do menino é virar cavaleiro sagrado. No entanto, o primeiro que eles encontram é Adonis, se contorcendo de dor, aparentemente por causa do que tomou, então Anassiens decide cuidar de curá-lo, enquanto a garota deve continuar. No entanto, mais adiante ela encontra Percival sendo espancado e, embora tenha vontade de ajudá-lo, isso chamaria muita atenção. Então, por mais que queira, ela precisa aguentar e seguir em frente, e chegar até o núcleo do selo, deixando ali toda a sua força. E a do cavalo, que não é a mesma coisa, sabe? Enquanto isso, bem perto dali, Anassiens, com feitiços bem básicos, consegue acalmar a dor de Adonis.
Na verdade, ele encontra Percival descobrindo que 1. Adonis só teve problemas estomacais por beber demais, e 2. Percival só estava ensinando os sorridentes do vilarejo a se defenderem. Inclusive, o protagonista fez um amigo chamado Dolchomonte, já que por algum motivo o protagonista consegue entender e falar o dialeto desse povo, entendendo que eles são mais do que gentis. No entanto, enquanto isso acontece, ela consegue mover a pedra, que ao cair acaba se destruindo completamente, e embora quase tenha morrido esmagada. É aqui como todos os habitantes da vila. Eles recuperam sua verdadeira forma, como o que conhecemos como demônios, surpreendendo a todos, enquanto o caçador aparece revelando sua verdadeira identidade. Como um dos cavaleiros de Arthur, que graças ao equipamento agora pode derrotar os demônios. E é Adne quem percebe que algo não está certo, já que essas criaturas não estão atacando eles. Mesmo vendo Dolchomonte, é totalmente o contrário do que o caçador disse sobre criaturas agressivas e bestas assassinas. Como informação importante, nem Doni nem Natiens sabem de que raça são essas criaturas, nunca as viram antes. Então o velho aparece para dizer a eles que ter removido o selo permite que o inimigo os invada. Referindo-se justamente à arte que busca acabar com os demônios que ainda restam na Britânia, lembrando a todos que eles foram o inimigo da humanidade há 16 anos, isso surpreende a todos. No entanto, o velho menciona que esse grupo, em específico, são aqueles que decidiram se afastar da batalha e viver tranquilos, em paz, mas ele não vai aceitar isso? E usando uma espécie de jaula, consegue prender todos eles, enquanto Percival não consegue entender para onde levaram seu amigo. E ao vê-lo de perto, é quando o cavaleiro percebe que o menino é justamente o cavaleiro que eles descobriram há alguns dias. Além disso, ele possui uma relíquia muito importante. E se considerar os demônios como aliados, só confirma a profecia de que ele será o responsável por destruir o mundo e deve ser eliminado imediatamente. No entanto, N se interpõe dizendo que esse não era o plano, reclamação que consegue afetá-lo, porém ele não pode parar. Ainda assim, ele não é o mais habilidoso, então decide chamar seu companheiro, que é essa criatura gigante e, para completar, usa magia de alto nível. Por isso Percival se vê bastante encurralado, já que sua espada não consegue ferir o inimigo, que resiste demais. No entanto, enquanto isso acontece, vemos que o cavalinho, tentando se esconder, encontra Shin, que antes parecia envenenado ou algo assim, mas estava apenas dormindo. E é hora de que pela 10ª vez ele resolva a situação. Enquanto isso, os outros nem conseguem intervir na luta por causa da diferença de nível. Anne decide confrontar o cavaleiro que a enganou, apesar de sua habilidade. No entanto, ele confessa que sempre disse a verdade, tanto sobre ser um velho caçador quanto sobre ter perdido sua filha, um bebê, por causa dos terríveis demônios. Apesar de ser seu aliado, ele não imaginava que uma das crianças fosse um dos cavaleiros do Apocalipse. E por isso ele não pode parar, sabendo o dano que os demônios causam e que ele teve que viver durante a Grande Guerra, então não tem outra saída a não ser acabar com Percival, que está bastante ferido. No entanto, Shin aparece para corrigir sua técnica, já que ele deve combinar sua magia com a espada para aumentar a potência, triplicando-a. Além disso, como o anão se adapta rápido, ele consegue tomar o controle da batalha, arrancando os 2 chifres do inimigo sem problema. No entanto, ele baixa a guarda e essa criatura tenta devorá-lo, mas Nasciência aproveita o estado da besta e com seus feitiços consegue fazê-la dormir. Salvando o protagonista, enquanto isso, o cavaleiro sem outra saída acaba fugindo do local, ou como ele gosta de chamar, uma retirada estratégica. No entanto, ainda assim, os demônios continuam selados e o protagonista não pode deixá-lo escapar tão facilmente. Algo que surpreende o velho, que começa a entender a forma de pensar do aparente garoto tolo. Já que mesmo que uma raça como os demônios tenha uma reputação tão ruim como em toda a comunidade, deve haver criaturas boas, da mesma forma que entre os humanos existe maldade, como o pai dele que assassinou o próprio avô. Então o velho se pergunta, quão real é a profecia desse cavaleiro? O fato é que todo o grupo chega até o possível esconderijo do inimigo, que acaba sendo essa caverna cheia de cristais de ótima qualidade, onde facilmente poderiam ficar ricos. E vemos Doni com uma grande confiança que só tem quando há pessoas poderosas ao seu lado. A questão é que, segundo Natiens, e como vimos, o cara não é muito bom em combate, o que seria uma vantagem para eles. Mas ele também não mostrou sua magia, que poderia ser a carta na manga. E é nesse momento que eles começam a ouvir sua voz, reconhecendo que ele não é o mais forte, mas descobrem a verdade por trás disso. E é um feitiço de efeito lento, onde qualquer criatura num raio de 50 jardas ao seu redor começa a voltar no tempo, até sua fase de bebê, algo que não podem evitar.
Então todos começam a ver sua transformação para uma fase onde também não vão conseguir usar nem mesmo magia. Além disso, sua atitude, memórias e personalidade também voltam a ser as de uma simples criança. E embora não afete Aang tão rápido quanto aos outros, que são um pouquinho mais baixinhos, todos terão o mesmo destino e é a oportunidade perfeita para o Cavaleiro acabar com o Cavaleiro da Morte, que mesmo como um bebê, nem sequer chora. É um cara forte. Ainda assim, é difícil eliminar uma criatura tão inocente, que mesmo sem entender, demonstra apego à espada e grande força para seus 4 quilos. E onde não desiste, tentando lutar o máximo que pode com uma ternura abominável. Enquanto isso, Aang, ainda como bebê, também tenta detê-lo. Mas embora essa menina o faça lembrar de sua amada filha que morreu em seus braços, é esse mesmo trauma que ele não consegue deixar para trás, que mais alguém viva algo assim. Segundo a profecia, isso ocorrerá se os cavaleiros seguirem vivos. Enquanto isso, Percival, mesmo assim, tenta proteger a garota, um verdadeiro chefe, o pequeno. E com toda essa distração, eles ganham tempo suficiente para que o velho chegue. Felizmente, ele parece não sofrer sob o efeito da magia. No entanto, não demoramos muito para entender o que está acontecendo, já que o próprio velho o confronta ao descobrir que esse Cavaleiro de Arthur está nessa caverna, já que os cristais que estão por todo o lugar têm a possibilidade de conectar com o mundo dos mortos. E isso é o que mais espera um pai que perdeu sua filha de maneira tão horrível. Respondendo também que os efeitos do seu poder devolvem 1 ano de vida por minuto, e por isso foi tão fácil para os protagonistas voltarem 10 anos no passado. Mas o velho tem um contador de 3.000 almanaques que no mínimo requer 3 dias para fazer efeito, então evidentemente ele não é humano. E ele propõe que pode devolver sua filha por um tempo se ele desfizer o feitiço que lançou sobre as crianças. Algo em que o cavaleiro não confia muito até que chega a revelação, e é que o velho na verdade esconde como verdadeira identidade Gunther, um dos 7 pecados capitais que para esses cavaleiros são inimigos jurados. Para seu chefe, Arthur, no entanto, eles não vêm causar problemas. A luxúria simplesmente estava levando uma boa vida e protegendo os demônios que querem viver em paz, como disse antes. Sem perceber, ele rouba a relíquia que prendeu todas as criaturas e admite ter uma habilidade semelhante para esconder sua identidade como velho. Com tudo isso, Arbeck sabe o perigo em que está, e só lhe resta fugir levando Percival. Mas acabam em um beco sem saída, onde com toda a pressão ele acaba ameaçando jogar o pequeno no vazio. Já que isso sim, Conan não faria isso, pois gosta muito dela. Então Gunther usa o truque clássico e recria o bebê do cavaleiro, que não pode fazer nada, literalmente. É a motivação da vida dele, e mesmo sabendo que é uma ilusão, ela é baseada no que ele lembra de sua filhinha. Mesmo que o carinho e o calor do corpo dela sejam falsos, ele não consegue descrever uma sensação melhor do que este momento. Acalmando-se completamente e falando com o pecado de que simplesmente vai devolver as crianças ao normal, já que cumpriu seu objetivo de vida, que anos atrás foi Arthur quem lhe prometeu se ele se juntasse ao seu grupo de cavaleiros. Porém, ele sempre duvidou que seu líder cumprisse a promessa e não apenas fingisse para agradá-lo. Então ele agradece a Gunther, enquanto parece que tudo vai terminar bem. No entanto, no horizonte se aproximam 2 flechas imbuídas de magia, uma direcionada a Percival, para a qual Gunther se arrisca sem se importar com nada. E felizmente ele consegue colocar o pequeno em segurança. No entanto, sua força não é suficiente para defender Hank do segundo ataque. A Beza, ao deixar sua filha, salva a menina, que sai ilesa. Porém, o velho não tem a mesma sorte e fica com um ferimento grave. Com as palavras "tenha uma boa vida", ele se despede do mundo. Enquanto isso, o que parecia ser um espião acaba sendo eliminado por Shin, que como já sabemos é conhecido de Gauther, que usa seu feitiço e consegue detectar de onde vem o ataque. E quem fez isso sendo um grupo de cavaleiros de Arthur? Então, a luxúria decide enviar a eles um belo presente de agradecimento que o inimigo não esperava. Os cavaleiros discutem por não terem derrotado os outros, e sabendo que serão procurados, precisam ter cautela. Já que Ironside Tiles e Carrie Arbor perderam, foi por subestimarem essas crianças? Mas aqui aparece a flecha de Gunther, que não é muito normal e que está sendo controlada. Então o arqueiro decide contra-atacar novamente, porém não consegue nem sequer tocá-la, e pelo contrário, ela se une ao seu corpo, o que a princípio parecia que não teve efeito. Mas como sabemos, Gunther pode controlar a mente, fazendo com que ataque seus companheiros que analisam o quão interessante é esse tipo de magia. No entanto, quando é suficiente, eles acabam com seu companheiro. Problema, porque tanto faz ter um cavaleiro a mais ou a menos. Só sabem que terão que enfrentar os protagonistas de frente, que neste momento estão acordando do sono sem roupa, e onde todo mundo fica bastante nervoso.
e Percival não sabe onde está o objeto para libertar Doltimonte. No entanto, Guter está com tudo sob controle, liberando instantaneamente sua comunidade, que agora pode continuar vivendo normalmente e até mesmo seus habitantes incentivam Percival a vir quando quiser. Enquanto isso, o pecado relata a Aang o ocorrido com o cavaleiro, e embora tente mentir para não deixá-la se sentindo mal, não acaba funcionando, e a garota, em busca da verdade, acaba ficando muito abalada com o quão trágica foi a vida de Arby. Ainda assim, depois de chorar um pouco e ser consolada pelos amigos, eles precisam seguir seu caminho sozinhos. Afinal, para Guter, seu trabalho com os demônios é o mais importante. No entanto, em caso de emergência, ele estará lá para os cavaleiros e para as pessoas boas. Mas aqui Guter está com mais pressa, pois teme ser alcançado pelo inimigo. No entanto, Aang ainda está muito mal com o que aconteceu antes, então Shin destrói o único objeto que restou de lembrança para ele. Afinal, como vimos, eles são muito perigosos. Ainda assim, a garota se altera mais do que o normal e começa a dizer coisas bem pesadas. Como se a raposa estivesse do lado dos mocinhos, mesmo sem agir nas batalhas. Foi graças à estratégia dela que chegaram tão longe. Mesmo assim, Shin pede desculpas, pois fica pensando se realmente é um peso. Felizmente, ele conversa com Percy, que sempre diz o que pensa e fica feliz só de ter a presença dele por perto. Então as coisas se acalmam e a garota se anima, pois todo esse show foi ideia de Shin para animar Aang, que estava deprimida. Então, tudo está indo bem para continuar, se não fosse porque agora temos a grande floresta emaranhada, da qual ela se lembra que seu avô mencionou muitas vezes. Segundo Shin, esse pode ser o local ideal para armar uma armadilha para o grupo de assassinos. Enquanto isso, em Camelot, os altos comandantes já ficaram sabendo que Guter interveio e matou um de seus cavaleiros. Já que, como veremos mais adiante, essa garota que parecia ser vítima pode se clonar. Então Arthur dá liberdade ao escuro para que, se quiser intervir, que faça isso, desde que traga resultados ou consiga uma namorada para ele. Um pedido estranho? O caso é que os assassinos chegam à floresta e sentem 4 fontes de magia, pensando que os protagonistas querem separá-los. Mesmo assim, os cavaleiros estão confiantes e cada um segue para um local diferente, sem saber que a fonte de magia são mini Percivals. E os protagonistas estão esperando em uma área para que eles caiam na armadilha e possam derrotá-los um por um, suprimindo seus rastros graças a uma habilidade de Shin, que, curiosamente, ele aprendeu na Floresta das Fadas. Fico por aqui. Enquanto isso, Nathens experimenta um dos ingredientes que conseguiu na Vila dos Demônios, o que acaba animando o resto do grupo. O primeiro cavaleiro cai na armadilha e toda a equipe o ataca. Porém, o homem só se interessa por Percival, mas não o reconhece devido à baixa estatura. Assim, libera seu poder contra todos. Graças à levitação de Donnie, a situação não se complica muito e termina em um contra-ataque, reconhecendo que foi bom. Mas aqui ele usa sua técnica de feitiçaria, da qual Shin os alerta para cobrirem suas armas com magia. E é que o cara pode fazer com que qualquer material ou coisa perca sua resistência, fazendo com que seus golpes causem muito mais dano, sem precisar ter a maior força. Aproveitando-se do fato de Donnie precisar manter a árvore estática, enquanto Percival, que se apressa, também é ferido. No entanto, aqui Nathens quebra sua guarda e recebe o golpe, percebendo que graças ao ingrediente que tomou, os efeitos dessa magia não têm efeito sobre ele. Aproveitando para usar seu reflexo, devolvendo o ataque e dando a oportunidade para Percival pegar o inimigo pelas costas, derrotando um dos cavaleiros, mas reconhecendo que o que os espera será difícil, então o protagonista agora usa sua magia para movê-los em alta velocidade. Mas Shin discute com ele o fato de que, além de tê-los curado, ele continua defendendo o inimigo. Para Percival, matar ainda não é opção, mas ele precisa exigir mais de sua magia. Ele vai fazer isso, como já está fazendo agora, perdendo velocidade no processo. Enquanto isso, eles conseguem alcançar os 2 inimigos que vêm em uma das criaturas do purgatório que Arthur lhes deu. Informações que Shin vai nos dando? Então Percival faz o que pode para usar sua magia, porém o pouco que lhe resta ele usa para evitar que morram na queda. Deixando fora de combate o mais forte e Nathens, que começa a sentir os efeitos colaterais do remédio. Os 2 mais fracos devem assumir a responsabilidade e perguntar os nomes primeiro, mas decidem ignorar isso. No entanto, parece que Shin os conhece muito bem, dizendo nomes e até detalhes que ele não deveria saber. A questão é que eles acabam provocando uns aos outros, principalmente com seu rival, o que termina em uma briga de garotas. Enquanto isso, Donnie está mais do que assustado. E porque seu rival é um gigante, e sua vantagem de levitação não é suficiente. Com a explosão de energia do inimigo cobrindo uma grande área, como Shin informa, as garotas usam todas as habilidades.
E é a raposa que faz An perceber que o ponto fraco da peituda é o bastão de poder. Então, seguindo tudo o que a raposa diz, eles começam a ganhar um pouco de terreno. Na verdade, a ponto de An conseguir tirar o bastão da inimiga com precisão, e ela libera seu feitiço, que é se clonar. Mesmo assim, ela não hesita e usa sua habilidade de mentir para derrotar a inimiga facilmente. Enquanto isso, Donnie, apenas com sua faca, segue fugindo, como sempre faz. No entanto, quando o inimigo aceita lutar apenas com suas armas, o rosto de Donnie muda completamente e ele decide lutar. Aqui, mostrando seu talento latino, ele move o metal com fluidez e fere o inimigo, que fica ainda mais furioso. É o momento de atacar com magia, mas sua levitação não é muito forte. E aqui, mandando a frase de Scanoshin, ele diz: "Quem decidiu isso?" Ou seja, que seu poder seja fraco, quem decidiu isso? Mostrando que os feitiços funcionam com a imaginação de quem os usa. Se quiser algo poderoso, pense nisso. Quando ele para de pensar pequeno e percebe que pode, descarta o inimigo como lixo, mudando sua habilidade de levitação para telecinese, e das boas, para que assim a luta fique mais equilibrada e vejamos que daqui para frente o time vai evoluir. Então, depois de surpreender a todos, mostrando que sua habilidade não é levitar, mas sim uma telecinese completa, eles comemoram essa pequena vitória. Sem deixar de reconhecer que, em sua maioria, o sucesso aconteceu graças às orientações de Shin. No entanto, isso ainda não acabou, já que o cavaleiro chamado Imortal não será fácil de derrotar, especialmente com essa carga repentina de poder. Ainda assim, a confiança da equipe aumentou muito, no entanto, uma presença que eles não conseguem sentir aparece. E é aí que consegue tirar a relíquia de Percival, seguido de uma pancada na cabeça que o deixou atordoado por alguns minutos. Felizmente, Donnie não entrega o objeto tão facilmente, mas com sua presença percebe-se que esse cavaleiro chamado Fidik é o mais forte da equipe, mas acima de tudo, o mais inteligente. Estudando a habilidade de Donnie, inclusive, até onde vai o alcance do seu poder. Mesmo decidindo repreender os colegas, ele prefere se vingar do que os cavaleiros fizeram com eles. E mesmo que sejam crianças, ele vai fazê-los sofrer de um jeito que elas vão preferir a morte. Enquanto isso, aparece o outro cavaleiro que Percival deixou vivo, sem nenhuma mudança, apesar de ter sido salvo. E então deu ruim aí, porque usando um pouco de feitiçaria, toda a equipe acaba recuperando sua vitalidade e poder, enquanto os protagonistas não poderiam estar piores e mergulham no desespero. Então é um bom momento para que todos comecem a se lamentar e se despedir. Enquanto isso, Shin só pode observar Percival, e como ele vai reagir sendo quem sempre foi. Um garoto determinado que se recusa a perder seus companheiros e mesmo que precise usar apenas seu próprio poder, vai procurar uma forma de vencer. Essa era a resposta que Shin buscava, que junto aos amigos o motiva para a batalha. Ele então inicia um ataque poderoso, que para o estado atual de Percival é um milagre, mas que não representa muito para seus inimigos. Com esse surto de adrenalina, todas as crianças se recuperam, dando a entender a Fidik que parte da motivação de todos é esse cavaleiro anão. Eles realizam um ataque conjunto que parecia mirar Percival. No entanto, na verdade eles estavam indo atrás do verdadeiro líder, sem o qual essas crianças não teriam chegado tão longe. Então a raposa acaba cercada de inimigos enquanto eles perguntam como ela sabe tanta informação sobre eles. Chegam até a propor um acordo, dizendo que, se ela fornecer boas informações, não terá uma morte tão dolorosa. No entanto, Shin responde com uma contraproposta e diz que dará a informação que eles precisam se deixarem essas crianças escaparem. Eles não podem aceitar, pois essa é a missão do Rei Arthur. Tudo isso enquanto os outros não podem fazer nada para entrar nesse tipo de cela imbuída de magia e muito poderosa. Ao se despedir de Percival, ele sugere que não se verão mais, indicando que aceita seu destino. E é isso que ele faz, mas não sem lutar, já que acaba sendo mais rápido que o relâmpago. Enquanto isso, um dos cavaleiros é literalmente crivado por flechas misteriosas. E é aí que ele começa a demonstrar sua superioridade, obrigando o inimigo a entrar em pânico. Isso faz com que eles liberem magia em uma área tão pequena. O que obviamente é uma má ideia e nos dá a oportunidade de ver o Shin em sua verdadeira forma. Como Lancelot, o arqueiro que com as mãos nuas consegue arrancar vários órgãos do inimigo. E onde o cavaleiro, agora desesperado, pede para que ele diga seu nome. Mas ao ouvir Lancelot não o reconhece. Porque literalmente, qualquer inimigo desse guerreiro não consegue escapar sem morrer, muito menos contar sua história. É um mistério para Fidik, que nem entende como funcionam seus ataques, pois possui grande variedade, inclusive mudança de forma. Então só resta a ele atacar diretamente com um redemoinho e alguns ataques corpo a corpo que a raposa, sem muito esforço, consegue desviar. Ele chega a perguntar por um cavaleiro e um ferreiro que procura.
Dá tempo pra tudo, algo que o inimigo não sabe e que ele também não contaria, já que acontece que Shin pode ler mentes. Algo importante para todos que pensaram algo ruim sobre ele e da equipe, excluindo Percival, que mal consegue falar direito. Então, vendo-se completamente superado, ele decide fugir em seu cavalo. Pelo menos assim poderá avisar os outros sobre esse inimigo, que até agora é um segredo para todos. No entanto, Lancelot, usando apenas a faca de Donnie, faz um ataque relâmpago tão forte que desintegra completamente o inimigo. Algo que Arthur percebe quando seu pingente é destruído. Então, pela primeira vez, ele sente que deve deixar de lado a busca por uma namorada e levar os cavaleiros mais a sério. Os colegas neste momento estão justamente pensando no mistério que é seu novo companheiro, ou velho companheiro. O que era que o Raposo tentava evitar? A desconfiança de sua equipe? Pelo menos até ouvir os pensamentos de Percival, focados em que seu amigo está bem e ele não o perdeu, diferente do que ocorreu com seu avô. Por isso, ele se acalma e decide se apresentar para todos como um dos guerreiros do Grande Rei dos Leões, cuja missão é proteger e entregar o jovem cavaleiro e seus companheiros na grande cidade. Testando nesse processo a determinação desse grupo tão improvisado e enquanto fala, ele dá um bom sepultamento aos cavaleiros. Assim, em Assens ele percebe que criaturas com essas habilidades normalmente vêm do reino das fadas. Algo que ele não nega e que será importante, mas muda de assunto quando Percival quer que ele leia seus pensamentos, que são um pouco especiais. Mas não há tempo para brincadeiras, pois Pelgar retorna para resolver o que ficou pendente há tempos. Mas Lancelot, sem poder mostrar mais o seu poder, é forçado a usar outro feitiço, levando todos diretamente até a grande cidade de Leones, onde o próximo objetivo é se reunir com o grande rei. No entanto, os dois mais camponeses se surpreendem com qualquer coisa, seja prédios, pessoas ou o que for. Então Lancelot, que está servindo de guia, decide se apresentar aos guardas do castelo, que comentam que o rei está vagando pela cidade, corrigindo. Em uma rotina de negócios pela cidade, algo tão entediante que, assim que se distraem, Percival desaparece e continua conhecendo o povoado, onde esbarra em um velho que nos parece bastante familiar, chamado Dreyfus Lacabra. Com dor nas costas típica da idade, ele recebe a ajuda de Percival para levar suas coisas até a taverna do porco no fim da rua. No entanto, pelo caminho, ele encontra o que parece ser uma criança bastante empática. E não só isso, mas ele ganha confiança ao ver o objeto que o acompanha, apresentando-se como Meliodas, a fera e o dono da taverna, que estava em busca de uma surpresa incrível, mas não tanto quanto a comida que o espera, que parece deliciosa, mas concentra os piores sabores que uma pessoa pode experimentar. É assim que Percival fica inconsciente, chegando até a ver seu avô morto, enquanto o resto da equipe está procurando por ele em todos os lugares. Então Lancelot se separa do resto, enquanto o protagonista acorda na cama. É assim que vemos que Meliodas reconhece o nome dele pelo capacete e emblema, citando até o avô, Verges. Isso deixa Percival desconfiado, mas quando ele começa a falar que é Meliodas, o rei de Leones, Percival cai na risada, porque não acredita que uma criança praticamente do tamanho dele seja o chefe. Mesmo assim, isso não importa pra ele, ele nem tenta se explicar e só dá as boas-vindas, tornando a conversa mais séria. Já que o protagonista pergunta se ele realmente é um dos cavaleiros do Apocalipse que vai acabar com o mundo, se Arthur é realmente o vilão e por que o avô dele teve que morrer. No entanto, ele simplesmente não responde nada e decide levá-lo para dar um passeio. Um cara incrível, tomara que no futuro ele tenha sua própria série. A questão é que ele o leva até Dreyfus e Hendrickson, que acabam sendo muito gentis, embora um pouco entusiasmados ao estudá-lo. Então eles vão até a ferraria de Hoser, que já vimos alguns capítulos atrás. Mas acima de tudo, vemos o equilíbrio que existe na cidade, com todas as raças convivendo em harmonia. Até aqui, os gigantes são uma espécie de Uber, então termina com uma bela paisagem da cidade. Enquanto isso, Percival pergunta se não há demônios vivendo aqui, já que conheceu alguns muito gentis. Sendo algo meio confuso para Meliodas, até Percival tenta pregar uma peça nele falando o dialeto demoníaco. Mas o rei acaba sendo ainda mais astuto porque também sabe das coisas, iniciando uma boa relação entre esses dois, já que Percival parece estar agradecido por poder estar em um lugar onde sente tanta paz e tranquilidade. No entanto, Meliodas o impede, já que, segundo ele, em breve essa felicidade chegará ao fim, pedindo diretamente sua ajuda para salvar o mundo. Na verdade, não só a ele, mas aos 4 cavaleiros do Apocalipse. No entanto, o pequeno pede para que não tenha tanta fé nele, já que sem sua equipe ele nem teria chegado até a cidade. Além disso, a profecia diz que eles serão os destruidores do mundo, não os salvadores. No entanto, Meliodas diz que não contaram a parte mais importante da história, mas aqui eles são interrompidos por alguns problemas que surgem para Meliodas, e ele precisa se retirar.
No entanto, Percival já havia desaparecido, perseguindo uma espécie de objetos mágicos que aparecem no céu e que o levam a esbarrar com essa garota de cabelo rosa chamada Isolde. Por tocar onde não devia, a garota que guardava isso para alguém especial decide puni-lo por esse grave pecado. Enquanto isso, à frente, os amigos da garota veem o garoto sendo perseguido e percebem que ele está com o objeto que era dela. Os Cavaleiros de Arthur o consideram cúmplice, ou até mesmo inimigo, e decidem detê-lo. Principalmente esse cara que parece ter muita raiva desses cavaleiros, então eles apenas se apresentam. E antes que Percival possa se defender, o mais alto usa sua habilidade que enfraquece sua respiração e tira sua fala. Então todos começam a atacá-lo sem motivo. E antes de capturá-los, como deveria ser e como sugere esse cabeludo aí, eles decidem matá-lo. Sem saber o nível de poder dela, ele enfrenta a garota, que acaba mostrando muitas surpresas. No entanto, quando Percival usa um pouco de seu poder, a maldição lançada nele faz com que tenham medo dele. E ela escapa como pode do seu corpo, recuperando sua voz, enquanto o ataque da garota é devolvido com uma intensidade que derruba Isolde. E agora é o peruca que, para defender sua mulher, usa sua magia de escuridão enquanto não deixam o garoto se explicar. No entanto, antes que possam atacá-lo, o resto da equipe aparece para defendê-lo, mas o Emo está usando novamente a maldição contra todos. Eles são completamente afetados e ficam gravemente feridos, algo que faz com que Percival perca a razão. E enquanto os guerreiros cantam sua vitória, o nível de aura do garoto começa a aumentar perigosamente enquanto ele recita palavras em outra língua. Poderia ter sido uma explosão, se não fosse a chegada de Tristão no momento certo. Mas a tensão não para, já que neste momento Meliodas está com problemas, pois um guerreiro importante que eles precisavam escapou e está vagando pela cidade. No entanto, ele decide deixar a tarefa nas mãos de Ancelot, já que recebe o chamado do antigo rei de Leones, o conhecido Bartra, o qual parece ter uma espécie de sonhos premonitórios, confirmando que os 4 cavaleiros vão se reunir como o destino deseja. Mas a chuva tênue, a lua e os ventos fortes anunciam a perda da esperança, algo que preocupa Meliodas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a chegada do Cabelo Branco acalma a situação. Já que, embora os desconhecidos possam ser aliados de Arthur, eles não têm provas disso para justificar a surra que levaram. Então, o Emo é obrigado a retirar sua maldição, algo que não parece agradá-lo muito. Ainda assim, ele deve obedecer ao príncipe de Leones, que os confronta, por não se informar de que a peça que Percival traz, e pela qual está sendo acusado, foi recuperada por aliados há alguns dias. O Emo faz parecer que foi só um mal-entendido, mas seu rosto mostra nojo por Percival, que, mergulhado na escuridão e sem ver os amigos, começa a perder o controle, segurando o braço do cavaleiro e apertando-o até o ponto de, ao tirar a luva, encontrar uma necrose preocupante, felizmente impedindo pessoalmente que ele possa atacar mais alguém. Tristão intervém, mandando-o para o céu com um chute. E onde? Sim, enfrentá-lo? Mas ele prefere conversar antes, pois só o verá como inimigo se for obrigado. Mas Percival, neste momento perdido e falando em uma língua estranha, faz com que Tristão use seu ataque divino para revelar que não se trata de um demônio. No entanto, isso não impede que o anão o ataque, então Tristão é obrigado a responder com 2 ferimentos bastante graves. Mas ao mesmo tempo, não para alguém como Percival, uma ameaça a ser eliminada. No entanto, o resto dos garotos fica na frente dele para apoiá-lo como sempre, e mesmo sendo perigoso, eles se aproximam para abraçá-lo, mostrando que estão ao seu lado, o que equilibra seus níveis de poder. E é aí que Donnie finalmente confessa que esse garoto que estão atacando é um dos cavaleiros do Apocalipse. Então, rapidamente, o outro guarda remove a maldição, mas Kion continua com sua expressão de nojo. Percival chora de felicidade ao ver os amigos, mas eles logo não conseguem ficar de pé devido aos graves ferimentos. Um dado importante é que a cura mágica de Percival não funciona se sua equipe não estiver a salvo. Então, Tristão, usando sua divindade, os cura em um instante, poder que deixa o protagonista muito animado, como tudo na verdade. No entanto, ele também precisa cuidar do braço de Kion, para o qual, curiosamente, sua magia não funciona. Então deve se tratar de uma doença ou maldição, fazendo com que Lemo assuma uma postura muito arrogante, crescida, reclamando por um castigo que ele mesmo procurou. Mesmo assim, Percival mantém a calma, segura o braço dele e agora, usando seu poder, consegue curá-lo. Isso já bastaria para Lemo pedir desculpas por quase matar crianças inocentes, mas ele trata o ocorrido como um simples mal-entendido. Desculpa que não é suficiente para Tristão, mas para evitar mais problemas, eles deixam passar. Mas o que realmente importa é que Kion sabia quais aliados haviam recuperado a peça do caixão, se fazendo de vítima ao dizer que desde o início já estavam sendo perseguidos por Isolda.
e ele só atacou como devia, algo que não convence a todos, principalmente Aang. Mesmo assim, a situação se acalma, já que Isolda confessa que perseguia o anão porque ele tirou sua virgindade, que ela tinha reservado exclusivamente para Tristão. E agora ela não é digna do cavaleiro, humor japonês. A questão é que chegam as apresentações, onde temos a grande revelação de que Tristão não é apenas o príncipe do reino, mas também um dos cavaleiros do Apocalipse, que justamente está reunindo seus outros 3 companheiros, na verdade só falta um. Algo que confunde os protagonistas, que recebem a grande notícia de que Lancelot, todo esse tempo junto com eles, também era um dos cavaleiros. Na verdade, ele aparece como sempre, em momentos aleatórios, para alertar a todos de que o 4º cavaleiro, que Tristão já tinha preparado, escapou. E está em algum lugar da cidade. Por isso, eles se dividem em equipes para procurar o último aliado, do qual só tem 2 detalhes. E que ele usa uma armadura reluzente cercada de ouro, e que seu nome é Gawain. No entanto, antes de partir, Lancelot, que lê a mente do príncipe, diz para ele não pular nenhum detalhe. E acontece que esse cavaleiro é um parente do próprio Arthur, algo que acaba sendo contraditório para todos, mas não há tempo para discutir isso. E nossos protagonistas se apressam para procurar por toda a cidade, onde é óbvio que o alvo não andaria com uma armadura chamativa se quisesse se esconder. Mas aqui eles conversam um pouco. E Percival entende que, embora seu novo companheiro seja parente de Arthur, não há razão para odiá-lo, apenas precisa derrotá-lo. Eles também discutem o que ocorreu com a perda de controle de Percival. Ele lembra ao pequeno que quase perdeu os amigos e está muito grato por terem salvado ele do que aconteceu. Algo que, de certa forma, emociona todos os outros, especialmente Naciens, que tenta expressar seus sentimentos por Percival, mas acaba não dizendo nada. Algo que já começamos a perceber do que se trata e que os leitores do mangá já sabem muito bem. O fato é que é real, eles estão fazendo bons aliados na cidade. Anne alerta que precisam ter cuidado com Kion, que sempre mentiu e claramente esconde algo. Mas enfim, essas crianças por enquanto só querem cumprir sua missão e não podem perder para o time de Tristan. Tudo isso enquanto novamente o velho Bartra profetiza a união dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mas também a perda da esperança que eles vão sofrer. O diálogo com essa garota misteriosa ao fundo que veremos em seguida. Enquanto Lancelot observa o panorama em busca do objetivo, é surpreendido por essa garota. Não só pela ousadia dela, mas porque parece conhecê-lo muito bem. Mas ao perguntar quem ela é, ela se joga em cima dele dizendo que é sua amada, apesar de ter no máximo 10 anos ainda com cocô amarelo. Ainda assim, ela é uma menina muito astuta, então ele prefere se mostrar como forte, mas essa pequena acaba conhecendo-o demais, até mesmo detalhes muito privados. Mesmo assim, aparece sua criada para levá-la embora, e ela só deixa a informação de que em breve ele encontrará a pessoa que procura. É exatamente o que os Cavaleiros de Tristão estão fazendo. Mas Kion não supera Percival, e continua dizendo que ele e Lancelot são apenas camponeses que não merecem estar entre a elite. Só por causa de uma profecia, Tristão ainda os reconhece como grandes guerreiros. Mas aqui só o Emo percebe que o cavaleiro que procuram está por perto, então ele se afasta dos outros em silêncio, aproveitando que os demais estão com o cavaleiro. Peliot, que como curiosidade, é um garoto que aparece na primeira temporada de Nanatsu brincando de ser um dos Meiwas. A questão é que naquele momento, os protagonistas se perdem diante da variedade de armaduras na cidade. E nenhuma delas bate, pelo menos até que todos sentem uma presença assassina entrando na cidade. Algo que até mesmo Lancelot percebe. Com tantas coisas acontecendo e pessoas estranhas, ele se esconde como uma raposa, e Peliot é o primeiro a encontrar a fonte dessa energia. E parece que é só um bêbado, que à primeira vista é bem normal. Mesmo assim, eles interrogam. Este fica um pouco agressivo, iniciando uma luta onde o cavaleiro fica em igualdade de condições, já que é uma batalha de socos. Mas acontece que o bêbado tem um corpo bastante complicado, aparentemente feito de fogo. Enquanto isso, voltamos para Kion, que consegue alcançar o cavaleiro. E sem deixá-lo falar ou se explicar, ele o amaldiçoa e o captura instantaneamente, revelando a inveja que sente pelo fato de os 4 cavaleiros serem os escolhidos da profecia. Se ele vencer um deles, será um candidato bem melhor. Uma situação tensa em que Tristão intervém, pois já suspeitava, mas não queria admitir que um de seus guerreiros tivesse tal comportamento. Eles o obrigam a remover as maldições antes de ser punido, mas o principal é curar o cavaleiro, o que funciona. Obviamente era outra pessoa que encontrou a armadura jogada, então Gawain continua livre por aí. No entanto, voltamos para o bêbado, que acabou sendo um guerreiro forte, até bastante ameaçador, pelo menos até Percival aparecer no local. Por isso ele fica muito animado ao vê-lo, pois ainda tem um duelo pendente.
E embora ninguém entenda o que ele diz, nos revelam que na verdade se tratava do velho Pelgar sem armadura, que seguiu o Cavaleiro do Apocalipse durante todo o caminho. Surpreende a todos, pois ninguém esperava que esse garoto fosse o herói da profecia. O mais importante, porém, é derrotar um dos Cavaleiros de Arthur. E enquanto evacuam as pessoas, os mais poderosos devem enfrentá-lo. No entanto, o Cavaleiro Sacro assume a liderança, já que é seu dever proteger as pessoas, mas acima de tudo o pequeno. Enquanto nos afastamos, já que Isolde continua chorando por seu amor não correspondido, ela sente uma grande presença atrás de si, com uma voz grave tentando consolá-la, dizendo o quanto ela é linda e forte. E o fato de que ela não deveria perder tempo com homens pequenos que não a merecem. Situação de flerte ou intensa, que embora não traga muitos frutos no momento, nos permite conhecer a verdadeira. E que presença tão brutal tem Gawain, que é a herdeira do Sol e que justamente no meio do seu discurso de amor é interrompida pela batalha na cidade, que está meio estagnada com o poder de Peliot, que descontrola os ataques do gordo. No entanto, apenas usando seu poder mágico, ela é forte o suficiente para explodir tudo. E onde Gawain cuida de sua nova garota, obrigando-a a intervir, enquanto Percival se encarrega de manter os outros em segurança. Ainda assim, o poder do fogo sempre lhe causou problemas. Não é exceção, pois mesmo mais maduro ainda não lida bem com Pelgan, que parece querer torná-lo seu subordinado, não matá-lo. Mesmo com vários truques, anão, eles não funcionam. Mas aqui, com um simples estalo, o enorme poder do Sombrio desaparece com a chegada dessa menina, como Pelgar a chama. Mas ela responde que é fácil controlar os ataques de um simples usuário de fogo, o que literalmente o enfurece ao máximo. No entanto, o poder dourado da garota extingue sua chama sem esforço e só porque ele interrompeu o momento de paquera dela. Então imagine, poderosa, que é algo que surpreende Percival, como sempre. Enquanto isso, também aparece Tristan no local, que não tinha conseguido ver o gênero do suposto cavaleiro. Eles aproveitam para se conhecer, enquanto Pelgar se enche de pessoas poderosas querendo derrotá-lo, além do surgimento da raposa. Algo importante, pois ele entende conforme as descrições do velho sábio. Essas 4 crianças correspondem aos cavaleiros épicos do Apocalipse, os maiores inimigos do seu rei, reunidos em um só lugar. Então sua empolgação é evidente pelo batalhão que nos espera. No entanto, as coisas não são tão simples, já que mesmo tendo a reunião épica dos cavaleiros destinados a acabar com o rei Arthur, parece que Pelgar, embora os respeite, não tem medo de enfrentá-los. Ainda assim, Lancelot, que não sente vibrações assassinas no cara, diz que essa é a chance dele escapar. Isso inicia um problema na equipe, já que Tristão quer capturá-lo. Enquanto Gawain, muito ofendida por ter sido tratada como uma criança, quer exterminá-lo. E Percival, que só se aproxima do inimigo escondendo sua arma. Enquanto diz a ele que, ao contrário do próprio pai ou de Arthur, não tem motivo para odiá-lo, ainda mais porque sabe que ele não é uma má pessoa. Algo que fica evidente ao ver sua diferença em relação aos outros, escuros. No entanto, ele se aproveita disso e da ingenuidade de Percival para capturá-lo e seguir o conselho da raposa de fugir, evitando ser atingido pelo feitiço do cubo perfeito. E embora vejamos que Percival se sente enganado, ele não oferece muita resistência, e dá para perceber que Percival gosta do cara. Enquanto Donnie e os outros, preocupados, tentam remover a magia. Mas será impossível até mesmo para Tristão, que reclama com Lancelot por não fazer nada para impedir Pelgar. Mas é que a raposa também não desconfia do cavaleiro, então eles mandam Peliote procurar alguém forte para remover o selo. No entanto, eles têm alguém mais perto do que esperavam com Gawain, que com uma simples oração e o poder do sol destrói o feitiço. E agora, assim como Tristan, eles vão em busca de Pelgar e embora o Albino seja um pouco lento, a Musculosa até fica na frente, com uma velocidade incrível. E um ataque tão poderoso que percebemos que ele não se importa com a vida de Percival. E é claro, Pelgar é quem acaba afastando o garoto e recebendo todo o ataque, o que o deixa bastante vulnerável. Mas o anão não pode deixar que matem o Sombrio, que acabou de salvá-lo, e acerta um bom golpe na garota. Mas isso só piora o temperamento dela, que revida com um chute forte que o faz desmaiar por alguns segundos. Enquanto isso, Gawain se gaba de ser o auge da perfeição, inalcançável por outros, e revela ser descendente de um grande rei. Mas aí Tristan intervém tentando parar a garota que está exagerando demais. Mas Gawain aproveita para menosprezar o fato de ela ser comparada com 3 crianças, sendo tão perfeita. Se alguém tiver objeção, pode provar isso com espadas de verdade, o que provocaria qualquer um. Mas o Albino não vai atacar nenhum companheiro porque tem seus próprios códigos, preferindo levar um golpe da Musculosa. Então Percival novamente se intromete com palavras tão cortantes
que só aumentam a força no punho da musculosa. Mas antes do grande final para o anão, Pelkar recebe todo o impacto. Apesar dos ferimentos, a magia de contenção de Peleodantes não faz mais efeito e ele pode usar toda a sua magia. Então Gawain invoca novamente o poder do sol para lutar com esse sobrevivente miserável, como ele chama. No entanto, ao contrário da vitória que esperava, aparece um golpe de martelo entre as chamas, trazendo uma lição de humildade, embora ele não entenda isso de imediato. E o cavaleiro está desviando todos os ataques como pode, não porque seja mais poderoso, mas porque tem mais técnica. Quando a menina se cansa, ele a faz dormir por um bom tempo e reconhece que a magia e o potencial dela são brutais. Mas ela ainda é uma novata, algo que confunde a mente de Gawain, que estava acostumado a sempre ganhar e ao contrário. Qual seria a reação que esperaríamos? Ele começa a chorar como um recém-nascido, um drama que não precisa de Pelgar, que acaba fugindo do lugar porque também perdeu a vontade de continuar lutando. E já que Tristan, como forma de agradecimento, também não quer atacá-lo, só deixa a promessa de que fará de Percival seu discípulo, algo que o anão nunca aceitaria, mas ele o envia com um pequeno presente. Enquanto isso, Gawain chora muito, pois acreditava ser invencível, segundo seus pais. O protagonista não sabe como acalmá-la. Mas Tristan, reconhecendo sua força, faz a garota recuperar a personalidade, o que se tornou sua forma de controlá-la com o tempo. Mesmo assim, Percival não a perdoará totalmente e sempre que possível dará uma lição de humildade, lembrando-a de quem humilhou a menina. Porque assim como os outros, ela tem 16 anos, então Lancelot, que também tem uma grande visão, fica tranquilo por a situação ter sido resolvida. No entanto, essa calma o alerta de que há outra presença na cidade, mas desta vez muito mais perigosa. E é que temos esses dois encapuzados. Mas antes de responder as perguntas, eles parecem conversar de maneira estranha entre si, como se estivessem seguindo ordens. Então, um deles desaparece do local, enquanto seu companheiro do nada decide lutar, mostrando uma figura que já conhecemos muito bem. Mas o que não esperávamos é que, através de magia negra do purgatório, ele consegue invocar um dos temidos mandamentos. Ou bem, dois, já que a invocadora é Meláscula, a fé. Uma dupla com grande poder, já que Galan destrói o primeiro cavaleiro, que está enviando uma mensagem de terror a todos que já os enfrentaram anos atrás. É confuso isso acontecer, especialmente para Meliodas, nos dando um pequeno resumo da Guerra Santa que aconteceu há 16 anos, onde os 7 pecados venceram os 10 mandamentos. Depois de uma temporada difícil que ainda assim deixou grandes danos em Camelot e encurralou seus guerreiros mais poderosos. Então temos novamente duas dessas criaturas, graças ao rei Arthur, e que estão cheias de ódio. Algo que vemos quando os Cavaleiros de Leones tentam atacar. Mas Galan não só parte a vila ao meio com um golpe, como também faz um massacre em um instante. Porém, ele parece não saber o motivo de estarem novamente neste mundo. Enquanto tudo isso ocorre, Meliodas já sabe da situação e decide organizar melhor suas estratégias. Já que, como diz Gil, é muito provável que esses caras sejam apenas uma distração para algo muito mais complexo, chegando à conclusão de que o mais valioso que eles têm neste momento é a clarividência de Bartra, e eles devem protegê-lo, mas se Meliodas for embora, quem protegerá o povo? Se não, são os pecados capitais. Solução que está mais do que clara, e é que os cavaleiros sentem o poder, e mesmo que tenham medo, sabem que precisam enfrentar esse perigo tão monstruoso. Então eles se teletransportam para o local. Mesmo esperando seus antigos rivais, o inimigo encontra um grupo de crianças aparentemente inofensivas, mas logo percebe que o musculoso do grupo possui o poder do sol. Um personagem que Galan conhece muito bem, e Tristan contém a escuridão e a luz dos pais mais poderosos. Além disso, aparece o Ancelot, que já era bastante óbvio, mas nos confirmam que ele concentra o poder dos seus pais, a fada e a raposa. E bom, Percival. Então, os 4 cavaleiros reunidos são algo perigoso, algo que Arthur também presencia à distância. E mesmo que não sejam imponentes, o Rei das Trevas conhece o potencial deles. Isso sim, ele se surpreende ao ver que sua própria sobrinha é a mulher do grupo, já que basicamente é a família dele contra ele. No entanto, parece ser uma situação divertida para o cara que agora decide visitar ele mesmo a cidade para ver a qualidade que existe lá. E é que começamos uma luta onde Galan libera uma rajada de golpes que, mesmo com sua velocidade, só consegue atingir os 2 mais lentos do grupo. Mas Tristan, que conseguiu desviar, precisa enfrentar Meláscula e Lancelot contra Galan. Mas Gawain, que parecia ter recebido o golpe, se interpõe, pois quer assumir essa luta para si, e no começo nenhum dos golpes do inimigo causa dano a ele. Enquanto isso, Tristan, bastante subestimado, decide usar o poder de sua mãe. O que mostra que os anões não são tão fracos assim, até mesmo Percival, que depois de curar seu corpo começa a sobrecarregar magia.
Enquanto Gaguen começa a ficar um pouco sobrecarregada, já que seus ataques também não são eficazes, algo que Galan aproveita para punir não atacando a garota. Mas aqui parece que o roxo começa a sofrer, já que ao ter lembranças do seu passado e do que foi implantado por Arthur, isso bagunça um pouco sua cabeça. Algo curioso, mas não dura muito. Ainda assim, é tempo suficiente para que Gaguen recupere sua forma. E antes de continuar recebendo golpes, ele responde com sua adaga, que pode combinar com sua habilidade de teletransporte, conseguindo ferir o inimigo, mas principalmente cortando-o bem no meio. Mesmo com a confiança da garota, é óbvio que ele não morreria tão fácil. No entanto, antes que suas fibras possam se recuperar, aparece um dos inofensivos fantoches de Percival para explodir seu corpo a um ponto de força e magia que o faz voltar à sua forma original, algo que é mais importante do que parece. Tristão enfrenta dificuldades porque seu poder não é suficiente. No entanto, antes de se ofender por ser menosprezado por isso, por não estar à altura de seus pais, ele sabe que é verdade e acha isso incrível porque os admira demais. E é justamente aqui que eles são interrompidos por uma fada desconhecida que acaba enganando Meláscula. Usando seus pensamentos, descobre que seu companheiro que fugiu no início está indo ao porão do castelo. Tudo isso foi possível porque a pequena criatura é Lancelot disfarçado, que ainda faz lembrar do passado. Palavras que consomem a cabeça do mandamento, por isso a maldição de Arthur acaba transformando ela em uma serpente gigante que ameaça destruir a cidade. Algo que agora sim enfurece Tristão, que antes de permitir que acabem com seus companheiros, ativa o poder do seu pai que ele não gosta de usar, mas com o qual ele destrói o inimigo com um único ataque e uma presença incrível. Por isso, os dois mandamentos retornam ao seu totem original. Enquanto isso, a raposa precisa se apressar para o castelo, porque o verdadeiro inimigo está muito perto e é muito mais perigoso do que eles já viram, nos deixando assim com a intriga. Mas até aqui o episódio 21 deste anime, que de modo geral estou gostando muito mesmo com a queda na animação. Espero que vocês também estejam curtindo esses episódios. Vamos torcer para que em breve seja lançado nas plataformas oficiais e nos vemos no próximo. Essa grande série, 400 comentários para os novos episódios. E como disse meu pai, eu os abandono.